Bom dia! Estamos ao vivo. Mais uma live por aqui, pessoal. Momento mesa financeira. Bom dia. Deixa eu só esperar uns minutinhos. Hoje nós vamos receber a Mariana Moraes. Ela que é líder em gestão, ela é mentora de negócios e ela tem aí um método de gestão MS e vem impactando muitas mulheres. Nós fizemos inclusive uma live juntas no canal dela sobre domínio das finanças. Foi muito bacana essa live. Se não me engano, ela deixou salva lá. Tem que até vou perguntar para ela se fica salva a live no perfil dela. Quem não assistiu, foi realmente muito interessante. Deixa eu só fazer algumas coisinhas aqui. Já vou chamá-la e a gente já vai conversando, tá bom? Tô aqui no meu cafezinho de sempre, que não pode faltar. Bom dia, Lelé. Bom dia, Grace. Bom dia, Mari. Já vou te chamar aqui na live. Mais uns minutinhos. Uma olhadinha, se tu recebeu, se tá certinho. Bom dia, Mari. Bom dia, Bom dia, Mi. Mi que entrou ali agora. Tudo bem? tudo bem? Tudo. Então, estava ansiosa por essa live aqui de hoje. Bom dia, Carol. Só vai entrando aí, vai deixando o like, vai compartilhando aí para mais pessoas, que o tema hoje é sobre autoliderança. E a gente vai falar da autoliderança e o que ela, qual é o papel dela, né, na liberdade financeira, na conquista da liberdade financeira. Então, a live de hoje, do Momento Mesa Financeira, né, vai receber, então, a Mari, a Mariana Moraes. Tava falando aqui, né, Mari, que a gente já fez uma live juntas sobre domínio das finanças. Foi uma live super bacana. Eu não sei se deixa a live salva lá no feed. Se tá salva, então, ó, quem perdeu, a gente falou sobre finanças pessoais e finanças empresariais, né? Como que lida com isso? As pessoas acabam misturando, às vezes tem uma dificuldade, acaba impactando até, né, na vida pessoal da pessoa, né, na questão até de buscar os sonhos dela. E também acaba, às vezes, bagunçando ali a empresa, fatura um monte, a pessoa não enxerga porque tá tudo bagunçado. Então, quem perdeu, vai dar uma olhadinha lá no perfil da Mari. Tá salvo, Então, a live salva, porque inclusive foi muito boa e vale a pena ir lá e conferir. legal, legal. Então, tá bom. Então, o pessoal que perdeu, vai lá. Então, o papel da autoliderança que a gente vai falar hoje, né, Mari, no impacto da conquista da liberdade financeira, né? Então, o que é a autoliderança, né? O que é liberdade financeira? O que é independência financeira? Eu gosto de falar isso porque muita gente fala liberdade financeira, independência financeira, e tem educadores ali que acabam usando um termo para tudo e tudo mais, então as pessoas às vezes confundem. Depois eu vou falar um pouco disso, né? Na live eu vou explicar um pouco dessa diferença. E aí, o que isso tudo tem a ver, né? O que isso tudo tem a ver uma coisa com a outra? Essa autoliderança, liberdade financeira, independência financeira. Então, Momento Mesa Financeira hoje, como eu falei, recebe a Mari, que é mentora de negócios, né, Mari? Faz um trabalho muito bacana, impacta muitas mulheres. Tem o método MS de gestão, né, Mari? Depois tu pode até falar um pouquinho mais disso. E a ideia aqui do Momento Mesa Financeira, que eu gosto sempre de trazer, né, Mari? É que aqui eu gosto de receber, eu convido pessoas, mulheres principalmente, mas também trago profissionais aí que podem ser homens, tudo mais, de todas as áreas, de várias áreas diferentes, de estilos de vida diferentes. Por quê? Porque a minha ideia do Momento Mesa Financeira é de trazer essa consciência de que o dinheiro, essa ferramenta, é fundamental para a vida de todo mundo. Então, todo mundo precisa aprender a lidar com as finanças, aprender a dominar, multiplicar o seu dinheiro, para realmente ter uma vida realizada. E cada um dentro do seu estilo de vida. Mas não tem como não viver com essa ferramenta, né, no mundo que a gente vive hoje. Então é importante isso para todo mundo. E muita gente às vezes acha que
que não busca esse conhecimento de dominar as finanças, né? Prosperar financeiramente acha que é algo muito difícil, algo muito impossível até de conquistar, porque não conhece nada sobre. Mas, na verdade, é muito mais fácil do que se imagina. E eu gosto muito de trazer esse conhecimento de forma descomplicada e é acessível para todo mundo. E todo mundo, então, precisa ter a consciência que precisa começar em algum momento, mesmo que seja com pouco dinheiro, o importante é começar. Já é um rumo diferente, né? Se continuar do mesmo jeito, aí você vai estar continuando buscando os mesmos resultados. Então, a gente precisa fazer diferente. Então, o pessoal vai deixando like aqui na live, compartilha aí com o pessoal para entrar aí na live com a gente, para assistir o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. E eu vou pedir para a Mari se apresentar, então. Mari, se apresenta aí para nós, para o pessoal aqui da live. Primeiro, bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu me chamo Mariana Moraes, eu trabalho com liderança e o foco é desenvolvimento de resultado na vida profissional. Porque desde que eu comecei a trabalhar há 20 e poucos anos atrás, o que me impactou no início foi ver pessoas muito insatisfeitas com o trabalho. E aí eu comecei a avaliar, né, e perceber aquelas pessoas que buscavam uma satisfação profissional e aquelas pessoas que simplesmente trabalhavam todas para que chegasse o final de semana e para curtir o final de semana, né? E geralmente essas pessoas tinham menos resultado. E quem buscava uma satisfação profissional, e aí tem alguns critérios que eu vou falar daqui a pouco aqui, eram pessoas autolíderes, que se lideravam. Então, que tomava responsabilidade da sua carreira, da sua vida, para si. E não para o que está externo, não para o outro e culpar o mundo e culpar o chefe e culpar os clientes, né? Eram que tomavam responsabilidade para si. Então, durante esses anos, eu desenvolvi uma metodologia de aumento de resultado com o foco na satisfação profissional. E está totalmente atrelada à satisfação profissional ao retorno financeiro. Não tem como a gente separar, né? O retorno financeiro é uma parte muito importante da sua satisfação profissional. Sim. E, então, por isso que eu desenvolvi um método que eu trabalho com retorno financeiro, desenvolvimento de potencial em vendas para atrair novos clientes e desenvolvimento da habilidade de autoliderança, porque quando você se autolidera, você consegue atingir seus objetivos. Legal, Mari, muito bom. E assim, né, preciso de agradecer, desculpa. Obrigada, né, por estar aqui na live daqui do Momento Mesa Financeira. É um prazer te receber aqui. Realmente admiro muito o teu trabalho e agradeço estar aí com a gente, participando desse momento, para a gente impactar mais e mais mulheres aí, né, realmente terem uma vida realizada. É isso que a gente quer, que sejam felizes de verdade. O seu máximo potencial, que elas busquem o seu máximo potencial, né? E muita gente às vezes acaba se acomodando e não percebendo que pode muito mais porque acha que é difícil, porque acha que é impossível, porque acha... E essas ferramentas que a gente vai trazendo aqui é o que possibilita você sair desse lugar e realmente conquistar algo muito maior, né, Mari? Olha só, olha só, eu tô com um comentário aqui, gente. Nada a ver com a live, mas eu tô me achando toda inchada. Foi a primeira noite que o Luca dormiu a noite inteira. O meu bebezinho de 11 meses dormiu a noite inteira essa noite. Eu tô achando até engraçado, porque eu tô até diferente. Acho que... Porque você dormiu bem, né? Então, eu acho que meu bebê descansou tanto que eu tô até, nossa, tô até estranhando aqui como que eu tô aqui. Mudou até a minha afeição. A primeira vez que minha filha mais velha dormiu a noite toda, eu acordei 8 horas da manhã, assustada. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com ela. Sim, vai lá e mexe, né? Tá tudo bem, né? É mais ou menos isso. Ele tava já dormindo bem, mas assim, de não acordar nenhuma vez, assim, foi ótimo. Eu até falei pro meu marido, eu disse, meu Deus do céu, como que pode, né? E até meu corpo estranho me tá rindo ali, que é a minha cunhada e a Dinda do Luca. Então ela sabe como é que tá esse processo. Mas agora, né? É assim, faz parte, né? Mas é isso. Então tá, né? Vamos voltar aqui pra live. Uma observação que isso também é muito importante para a autoliderança, né? Você valorizar o que é importante para você. Eu sempre valorizei muito dormir bem, né? Depois que eu tive minhas filhas, hoje então eu valorizo mais ainda, porque eu não. É aquela coisa de quando você para perceber que pode ser melhor, aí tu valoriza, né? Então, mas tu precisa sair daquilo para experimentar aquela situação que é melhor e perceber o quanto pode ser melhor. E isso traz até para a reflexão que a gente está trazendo aqui. Quando você não deu esse passo, você não sabe o quanto pode ser melhor,
Você não imagina que quando você estiver lá, você vai perceber, nossa, eu quero isso agora, né? Eu quero ter essa situação que é muito melhor, que realmente pode ser muito melhor, e eu nem sabia. Então, é isso. E eu queria falar sobre essa questão da liberdade financeira, de trazer essa diferença, Mari, antes da gente continuar, porque muitas pessoas confundem, então, a liberdade financeira e a independência financeira, né? E o que que é isso de fato, né? Essa diferença. A liberdade financeira é quando você tem liberdade de poder fazer o que quiser, sendo que você tem uma renda. Então, você gera uma renda, ou você tem um relacionamento que você possui uma participação da renda, porque se você está num relacionamento, você abriu mão lá do seu trabalho, né? E você quer viver aquela vida mais focada na sua família, que também, tudo bem, é uma opção. Você também tem que fazer parte daquela renda familiar, que é isso que eu trago muito, essa harmonia de pertencer às finanças, né? Mesmo que você não trabalhe fora, né? Não empreenda, não gere uma renda. E se você gera uma renda, você trabalha e tudo mais, também. Então você tem uma renda ali, você pode ter escolhas, você tem liberdade financeira, você se banca de alguma forma, você pode ir lá e comprar alguma coisa, você pode tomar decisões financeiras. Então você não depende totalmente de alguém que você tem que ficar pedindo e tudo mais. Então isso é uma liberdade financeira. E o que que é então a independência financeira, né? A independência financeira é quando você acumula um valor, né? Que você faz um planejamento e acumula aquele valor que vai te bancar e você não precisa mais depender de gerar renda, porque isso está trabalhando sozinho. Você acumulou um valor e aquilo banca, ele gera uma renda, um rendimento, seja através dos investimentos, seja de você construir, né, investir em um imóvel que gere renda de aluguel. E aquilo lá gera uma renda que banca o teu estilo de vida e você pode fazer o que você quiser, né? O termo certo da independência financeira é esse. Mas a independência financeira, ela garante a sua liberdade, certo? Então você tem liberdade também, né? Então eu gosto de falar aqui da liberdade financeira e eu trouxe o tema aqui da autoliderança para realmente garantir a liberdade financeira, porque eu gosto de falar que você tem liberdade de tempo e de escolha quando você conquista a independência financeira. E eu acho que isso é muito rico, porque você poder fazer o que você quiser, né? Você construir um patrimônio que te gera renda e você tem autonomia ali para fazer o que quiser, seja uma coisa filantrópica que não te gere mais renda, porque você tem uma renda que trabalha sozinha para você. Né? Você pode trabalhar 4 horas por dia, pode trabalhar, né, nem todo dia. Enfim, você tem uma série de escolhas. Você pode viajar o mundo todo. Você pode fazer aquilo que faz sentido para você. Essa liberdade de tempo de escolha realmente é algo muito rico, né? Para a gente viver uma vida assim no maior potencial possível. Então, o que que a autoliderança pode, né, fazer para você conquistar isso, que é tão grandioso, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Mas o termo certo da independência financeira é esse. E a liberdade, a partir do momento que você já gera uma renda, você já tem liberdade financeira. Mas a liberdade de tempo e de escolha, que é o que eu gosto de trazer, é o máximo, né? É o potencial máximo. Então é sobre isso que eu acho que você tem que mentalizar para buscar, para realmente ter aquela vida realizada, né? De não ter que trabalhar até o último dia da tua vida, de ter a obrigação. Você pode, mas se for uma vontade sua e naquilo que você quer. Então é bem importante você mentalizar isso, entender essa diferença e ver o potencial máximo que você pode alcançar, que é essa liberdade de tempo e de escolha. Para isso tem um processo, para isso tem estratégias, tem a tática, tem a competência que você precisa desenvolver, que você precisa, né, ativar, né, Mari? E é sobre isso que a Mari vai falar aqui pra gente. Eu gosto de falar que se você fizer só o que você sabe, você nunca será mais do que você é agora. Então, se continuar fazendo só o que você sabe, você vai ser o que você é agora. Então, busque algo a mais para você ser algo maior, para você realmente ter potencial de sempre buscar algo a mais, né? E o conhecimento superficial, ele não é suficiente, né, Mari? Você precisa realmente saber por saber, não vai te trazer muitos resultados, você precisa dominar. E é sobre isso que a gente está trazendo aqui. Você precisa dominar realmente o conhecimento para fazer aquilo realmente acontecer de forma efetiva, né? De forma realmente que traga um grande resultado na sua vida. Eu gosto também de falar que o tema aqui do Momento Mesa Financeira, né? Não é enriquecer da noite para o dia.
Não é fórmula mágica, é realmente estratégias, são táticas, processos e o conhecimento que de fato te leva ao resultado. Mas isso existe um processo, não é da noite para o dia, tá? Então é dessa forma que eu gosto sempre de trazer, porque fórmula mágica realmente pode te trazer prejuízos muito maiores do que você pode imaginar. Às vezes parece muito fácil, mas quando a esmola é demais, o santo desconfia. A gente tem um exemplo agora da 1, 2, 3 milhas, né? Acabou de acontecer aí. Realmente é algo assim, são propostas e eu fico sempre muito alerta que a gente tem que estar muito ligado nas ofertas que aparecem, porque coisas que são muito milagrosas, você tem que realmente entender se aquilo realmente é honesto, né? Se aquilo realmente vai se manter, porque acaba no momento vira uma pirâmide, porque uma coisa que começa a bancar a outra, né? Realmente, algum momento pode dar um problema. E aí a gente tem vários exemplos, né, Mari? Jogadores de futebol, pessoas aí famosas que acabam investindo, também querendo algo mais milagroso e acabam aí perdendo dinheiro, muito dinheiro. Então é muito importante ficar ligado que não é da noite para o dia, existe um processo, mas que é um processo que te leva de fato a essa conquista da liberdade financeira que a gente está falando aqui, que é a liberdade de tempo e de escolha, né? Nesse patamar. Então, Mari, a autoliderança, eu entendo, a autoliderança, ela mesma, pela palavra dela, a gente já entende que é com a gente mesmo, né? Mas tem a liderança, né? Então, explica pra gente um pouco dessa diferença, assim, o que é a liderança e a autoliderança, qual a diferença entre elas, né? Pra gente entender um pouco melhor, assim. Vamos lá. O que é um líder, né? Um bom líder, um líder eficaz, é aquele que tira o melhor, que extrai o melhor das pessoas. Então, todos nós temos potencial. E quando tem um líder indicando o caminho, inspirando a motivação, ele vai conseguir extrair o melhor de cada um. Então, esse é o papel de uma liderança numa equipe. Os profissionais bons podem se tornar muito melhores com uma liderança eficaz. Então, isso é uma liderança. E como que eu posso fazer autoliderança? Se a gente pensar que liderar é você extrair o melhor das pessoas ao seu redor, é influenciar, é inspirar, é fazer com que as pessoas deem o seu melhor, quando você olha para você, você pode usar o mesmo princípio. É extrair o melhor de você, é você se inspirar, é você se automotivar e é olhar para dentro. E aí eu trouxe até aqui alguns passos de como você pode fazer isso. Porque tem os critérios que você pode usar para trabalhar sua autoliderança. Porque como eu falei lá no início, né? Como eu observei, os profissionais que tinham mais resultado eram os profissionais que se lideravam. E o que é se liderar? Tomar responsabilidade para si. Eu não vou esperar do externo, eu não vou esperar do outro. Porque as situações externas, elas acontecem, elas podem atrapalhar, sim. Elas podem ajudar, que são as oportunidades, eu tenho que aproveitá-las. E pode também atrapalhar, que são as ameaças. Eu não tenho controle sobre o que está externo, mas eu tenho controle do que eu posso fazer com o externo. Então, situações externas podem atrapalhar, mas não podem me impedir. Eu posso mudar a rota, eu posso mudar o caminho. Isso é autoliderança. E como você falou muito bem aqui, que a independência financeira, você constrói e constrói com o tempo, mas como precisa de autoliderança para isso. E aí eu vou falar aqui uma frase que eu vi uma vez, que eu achei curiosa. E olha só, acabei de ver aqui que uma Nutri entrou aqui para falar sobre nutrição. Tem uma frase, Ana, que emagrecer se emagrecer e ficar rico... Deixa eu lembrar, peraí. Emagrecer e ficar rico, todo mundo sabe como. O difícil é fazer. Porque você comer menos do que você gastar mais do que você come, né? E ficar rico é você gastar menos do que você ganha. Não é essa forma? Visão padrão. Então, saber, na teoria, as pessoas sabem como fazer. Aí é claro. Entre aquilo que a gente falou ali, o conhecimento superficial não é o suficiente também, né? E aí tem as táticas também, as estratégias, que é isso que tu está falando da autoliderança, porque tudo isso, né, vai fazer acontecer, porque superficialmente realmente não é suficiente, né? Comer menos? Será que é só gastar menos? Né? Como tem muita gente que fala, eu junto todo mês, eu não gasto tudo, mas eu não estou conseguindo. Ou então eu não estou comendo nada, como é que eu não emagreço? Né? Porque é superficial. Então se fala muito, as pessoas pensam que conhecem, mas de fato,
tem o conhecimento para chegar até aí? E, de fato, você, tendo o conhecimento, você consegue se autoliderar para chegar nesse caminho? Porque como é um caminho, é um processo... Aí, ó, a Nutri falou, tem técnica para isso e para enriquecer também, né? É, a Patrícia, né? É isso aí, Patrícia, né? Porque é a técnica que é o conhecimento aprofundado e mais as táticas que a gente fala aqui também de comportamento, né? Eu acho que Uhum. até as Nutris também trazem isso no processo. Não é só a questão de quanto de caloria, quanto isso, quanto aquilo. Tem também toda a postura comportamental, né? Não é só a questão de gastar menos do que ganho, né? Tem o que vou fazer com esse dinheiro, né? E o comportamento também, comportamental. E a liderança é muito do seu comportamento também. E aí, um dos itens daqui que eu separei de autoliderança é buscar aprender constantemente. Por quê? Se você continua fazendo o que você sabe, foi o que você falou aqui, né? Se você continua fazendo o que você sabe, você vai continuar vivendo o que você vive. Sim. Então, não dá para ter grandes mudanças. Então, continuar estudando é um dos itens. E aí, a autoliderança, ela consiste em você fazer o que tem que ser feito. Ponto. Só que fazer o que tem que ser feito num processo, muitas vezes vem a desmotivação, e vem mesmo. Porque a motivação, ela vem muito forte quando você está começando algo. Uhum. Né? Sempre quem aqui nunca, né? Começou algo, né? Agora eu vou começar a estudar sobre investimentos e eu vou começar a estudar sobre dinheiro, então eu vou começar uma dieta, eu vou começar a atividade física. Quando começa um novo negócio, você está lá na sua empresa, fazendo acontecer. E aí, quando começa algo, a motivação ela vem muito forte. Uhum. Só que durante o processo, vem as dificuldades. Vem as dificuldades e aí a motivação vai lá embaixo, porque ela não anda em linha reta, né? A nossa motivação ela tem altos e Nada baixos na e vida, né? Andando em linha reta. exatamente. E aí, o que acontece quando a motivação está embaixo é você usar a disciplina, que é um dos fatores importantíssimos na autoliderança. E aí existem estratégias também de você colocar metas menores. Você busca independência financeira, mas você só vai comemorar quando você chegar lá? Mari, que legal isso que tu falou. Isso eu até falei. Isso eu tenho falado muito quando eu converso até com os clientes, né? E também nas lives, sobre isso de você coloca uma meta, né? Mas se tu almejar só comemorar quando chegar lá, vai parecer muito longe, uma hora tu vai cansar. Então, é, quebra ela, né? Quebra ela em várias metas. Chegar até aqui, comemora. Até aqui, ou para mais uma vitória, e assim vai. Então, coloca ela quebrada. Isso é uma estratégia realmente e que funciona muito. Eu vejo isso na prática, né? Funciona muito com as pessoas, com os clientes, quando veem dessa forma, é um outro engajamento, né? Sim, eu gosto muito de traçar com as minhas alunas o meta anual. Só que dessa meta anual nós vamos dividir por 12 e vai comemorar metas mensais. E ainda mais, você pode comemorar semanalmente suas metas. Por que não? Uhum. E isso vai te dar motivação novamente, porque a motivação vem quando você começa algo e a motivação vem quando você alcança um resultado. Sim, Então, que seja de degrau por degrau e não a cada toda. Porque aí exatamente. existe motivo para comemorar. Eu, por exemplo, eu faço análise das minhas finanças semanalmente. Geralmente eu uso a quinta-feira. Eu faço análise, vejo quanto que foi de faturamento, faço sempre análise das minhas finanças semanal. No final do mês, faço também. E aí sempre avalio trimestre, semestre. Eu vou dividindo por parte. Hoje mesmo, antes da aula, eu estava fazendo minha avaliação financeira. Porque geralmente eu faço na quinta. Amanhã, quando eu tenho um evento, fiz hoje. Antes daqui da live, né? E eu falei, gente, olha só, já alcancei o resultado que eu já queria. Né? Então, é importante ter esses avanços para você ter esse acompanhamento para que você possa comemorar também. Porque se você não olha para suas finanças, isso é autoliderança. Se você não olha para suas finanças, se você não cuida dela, você nem vê os avanços que você tem. E aí não tem nem como você estabelecer metas e critérios para comemorar, por exemplo, né? Que e já avançou. Então, a autoliderança ela é extremamente importante para resultado. Inclusive, não só empresários, eu trabalho com empresários, né? Empresárias elas têm que ser autolíderes. Por quê? Se ela não se lidera, ela não vai inspirar os outros que estão com ela. Se ela não se lidera, a empresa dela não vai crescer. Né? Sim, Então, empresários elas precisam ser autolíderes. Mas exemplo, né? também, exatamente. Mas quem é funcionário? Os funcionários que se destacam são aqueles que se lideram. Eles buscam conhecimento, eles buscam o desenvolvimento profissional e não esperam do chefe ou da empresa.
Uhum. São esses que se destacam. São aqueles que são líderes deles mesmos. Né? Então, liderança é importante para tudo. E quando você vai passar por esse processo de enriquecer, aí você tem que ser líder de você mesmo. Por quê? Eu dei esse exemplo que eu faço uma reunião financeira toda quinta-feira. Essa reunião é comigo. Não tem ninguém mais. Sou eu e as minhas planilhas. O que quer dizer isso? Furar com a gente é fácil. É. Né? Se aparecer qualquer outro compromisso, você vai furar com você. Com outras pessoas, não. Quando você tem uma reunião, geralmente, né? Geralmente, é assim, você vai à reunião. Agora, quando é com você, muita gente coloca muita coisa na frente. Isso é autoliderança. Você combinou com você e você vai fazer. Se você tem um compromisso naquele dia, você vai mudar o horário, mas você vai fazer. Então, Legal. por aqui, eu falo que a autoliderança começa em casa, com seus hábitos. Né? Então, é o que você determina fazer no seu dia a dia. Então, você determinou começar uma atividade física, é você ser sua própria líder e fazer. E não estou falando que é fácil, né? É difícil sim. Mas aí você escolhe qual o difícil que você quer. O difícil de fazer, o difícil de cumprir o que você determinou para você, ou o difícil de não ter resultado. O difícil de olhar planilhas financeiras, o difícil de estudar, de buscar conhecimento, ou o difícil de não enriquecer. E de chegar no final do mês, você trabalhar, 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 chegar no final do mês, não ter dinheiro nem para pagar as contas, ou então somente para pagar as contas. Sim. Que é muito difícil também, porque algumas vezes algumas pessoas me procuram, né, para começar a fazer mentoria ou para fazer o meu método, e aí eu pergunto o objetivo, né, aí fala assim, Mariana, eu só quero conseguir pagar todas as contas da minha empresa. Eu chego no final do mês e não consigo pagar todas as contas. E aí eu respondo exatamente isso é pouco. Né? Só pagar as contas, infelizmente, você só consegue pagar as contas, é triste. Por quê? Isso é a realização de sonhos, e o seu lazer, isso é o investimento no seu futuro, isso é a liberdade. Né? Só pagar as contas é o começo. É. E aí, mais pra frente. É muito pouco, né? Só pagar as contas, né? Claro que você não tem um problema ali financeiro de dívidas e tudo mais, mas você tem um problema na sua vida de realização, um problema de qualidade de vida, um problema de poder sonhar, de poder, né, conquistar a tal da liberdade que eu falei, né? A liberdade de tempo de escolha, né? Um problema de segurança, porque você pode não ter dívida nenhuma, mas se não tem capital, você não está segura. Exatamente, com certeza. Até porque a reserva, eu considero, a gente sempre considera antes de começar a investir, né? Primeira reserva. Por quê? Porque a reserva também é uma tranquilidade. Ela é uma fonte de tranquilidade. E a reserva financeira, o imprevisto, a gente torce para não acontecer, mas pode acontecer. Não dá para a gente ter controle dos imprevistos, né? Mas dá para ter controle de como a gente vai estar quando tiver um imprevisto. Que daí é se organizar, é planejar, né? Planejar as finanças, né, Mário? Então, assim, qual que é o papel dessa autoliderança nessa conquista da liberdade, né? De tempo de escolha que eu falei, dessa liberdade financeira no contexto maior, com independência financeira, que é o que a gente almeja, né? Conquistar esse patamar, né? Se você ficar esperando pelos outros, né? Você vai estar cometendo um grande erro. Então, a autoliderança é você realmente ativar em você mesmo esse compromisso de eu vou fazer. Porque as pessoas, às vezes, ficam esperando pelos outros, ou muitas vezes, Mari, assumem um papel de vítima. E esse papel de vitimismo é muito ruim. Eu sei que às vezes pode doer falar assim, né? Papel de vitimismo. Mas o vitimismo de, ai, eu não consigo, ai, não dá, para mim é difícil, ai, não, para o fulano é mais fácil. Claro que tem situações de vida que às vezes uma pessoa é mais encaminhada financeiramente pelo contexto familiar e tudo mais, mas aquela pessoa vai ter outros problemas. Então nunca se compare, você não sabe o que aquela pessoa carrega, aquela história de vida da pessoa, né? Não olha só para o contexto financeiro. Quando você se comparar a alguém, você nem deve se comparar, né? Mas se você fizer isso, pensa, você está olhando um pilarzinho da vida da pessoa que talvez seja melhor que a sua naquele momento. Você pode fazer diferente, você talvez tenha que construir de uma forma diferente, é um processo diferente, mas aquela pessoa pode ter outros problemas. Então, cada um tem o seu problema, cada um tem as suas facilidades de vida, mas isso não é motivo para você se vitimizar. Então, você precisa realmente olhar para o seu e focar no seu.
Então, o que que eu preciso, né? O que que eu preciso fazer para conquistar a minha liberdade de tempo e de escolha? E é nisso que você tem que focar. Sem se vitimizar, sem, né? Tinha aquele desenho pra gente que tem mais de 30 anos, né? Um pouquinho mais só. Tinha aquele desenho da hiena e do leão, lembra? Que falava, a hiena falava assim, ó vida, ó céus, ó azar, né? Não vai dar certo. Era sempre aquele papel de vitimismo. E as pessoas, quando assumem, vestem, né, essa roupa do vitimismo, realmente é muito ruim. Porque daí elas não podem fazer nada pela vida delas, e elas estão ali aceitando aquele tipo de vida. E não adianta, ninguém vai pegar pela mão e fazer mais por você do que você mesmo. Você pode e deve contar com mentores, sim, porque eles têm o conhecimento que você precisa, eles têm o caminho. Eu, por exemplo, já passei, testei muitos erros e acertos até chegar hoje no meu conhecimento. Tenho informação, tenho experiência. Mesmo com tudo isso, muitos métodos lá durante o caminho que eu fui aplicando comigo mesma, teve muitos erros e acertos, né, Mari? Até a gente chegar à fórmula perfeita, assim, não perfeita, né? Perfeito nunca vai existir, mas a melhor forma possível que a gente vê que pode comprovar que dá certo. Então, isso é essa mentalidade que você tem que ter quando você tem um mentor. Mas você precisa, ele não vai pegar você à força e dizer assim, ó, faz isso aqui, tenha disciplina. Não, você precisa, né, se conscientizar e começar a agir também. Então, você precisa unir tudo isso para realmente ter uma jornada de sucesso naquilo que você está fazendo, né? Então, o papel da autoliderança na conquista dessa liberdade de tempo de escolha, da liberdade financeira, é isso. É você realmente assumir esse compromisso, você ativar essa força em você, você saber que você precisa fazer por você mesmo. E, né, deu vitimismo, não vou me comparar a ninguém. Cada um tem seus problemas, cada um tem suas facilidades. Eu foco em mim. O que eu preciso fazer? E ativar isso, essa autoliderança, né? Desses exemplos aqui que a Mari depois pode trazer pra gente um pouco mais de como fazer isso, né? Até vou te perguntar, Mari, mas... Então, acho que é essa reflexão que as pessoas precisam ter, que só ter o caminho não é suficiente. Só ter a autoliderança também não, né? Porque você precisa saber o caminho certo. Então, você vai precisar ter a autoliderança, saber o caminho certo, e por isso você pode contar aí com pessoas que sabem mais do que você, porque se você continuar sabendo, né, só o que sabe hoje, como eu falei antes, você vai ser a mesma pessoa, não vai conseguir ser algo melhor. Então, precisa realmente contar com tudo isso, né? Eu acho que as pessoas erram muito, sabe, Mari? De ficar contando que aconteça algo diferente, que caia do céu algo, ou que se justificando pelas dificuldades, né? E até a gente sabe, por exemplo, trazendo um pouco aqui do quadro nosso da economia, da população brasileira, que 78% está endividada. Se você se basear nisso, né, você nunca vai prosperar. Agora, quantas pessoas ali estão prosperando financeiramente? Que estão fazendo a coisa certa? Então, se você buscar, claro que a gente tem aí um reflexo de baixo conhecimento, né? Falta de educação financeira, e é isso que a gente precisa mudar. Então, a gente precisa mudar a partir de agora, buscar conhecimento para mudar isso, né? E para isso precisa da autoliderança, que é fazer esse movimento, né? Agir, né? Entrar em movimento, achar que eu fiz a live com ela semana passada, fui na imersão dela há 2 semanas atrás, e foi realmente um evento muito bacana. Ela fala muito isso de entrar em movimento. Eu acho que a autoliderança é isso, entrar em movimento. E não esperar por ninguém para fazer isso. Você precisa entrar em movimento. E nesse entrar em movimento, você vai buscar as pessoas certas para te ajudar. Porque eu realmente falo assim, você precisa de... Eu cheguei aqui hoje com a minha formação, com toda a bagagem que eu tenho, com tudo que eu posso ensinar, com tudo que eu posso ajudar as pessoas, né, a prosperarem financeiramente. Eu tive pessoas que me ajudaram nessa trajetória, né? E eu busquei bons profissionais. Então, isso que forma a gente. Mas eu também tive autoliderança, eu também tive a atitude de buscar. Então, as pessoas precisam pensar, eu acho que um pouco mais disso, né? E antes de qualquer batalha, Mari, antes de qualquer batalha, vem a batalha da mente. Que é isso. Ou vitimizar, ou resistir, ou ter medo, ou de achar que não é para a pessoa. Então, você precisa vencer essa batalha e começar. Vencer a batalha da mente e começar, né? Trazendo para a liberdade financeira, né? O que eu trago aqui de pontos importantes, né? É você, então, trabalhar a mentalidade,
saber como que funciona isso, para você ter consciência nos seus comportamentos. Claro, ter um planejamento financeiro, né? Saber aonde você quer chegar, o que você precisa fazer, como que você vai desenhar suas metas, né? Os seus sonhos, fazer o controle de gastos, fazer um orçamento, tudo isso faz parte do processo. E depois, né, aprender a multiplicar o dinheiro, porque também você tem que usar uma alavanca aí, né, de potencializar o seu dinheiro para fazer ele acumular e você conquistar aí a sua liberdade financeira. Então, esses são os 3 pontos que eu queria trazer, que são muito importantes, né? E com tudo isso, a autoliderança está a todo momento nesse processo, desde o início ao fim, porque a todo momento vai ter altos e baixos de motivação, como a gente falou, não existe motivação 100%, né? Faz parte do ser humano, somos vulneráveis, a gente tem que aceitar isso e entender isso, mas a gente tem que saber como driblar isso, né? Então é isso que a gente está trazendo aqui, né, Mari? Mari, você tem algum exemplo, né, para passar assim para a gente de como as pessoas podem ativar essa autoliderança, né? Como ativar essa autoliderança para elas realizarem seus sonhos? O que que tu traz para a gente disso? Eu não sei, Mari, até esqueci de te perguntar se não sei se tu trabalha também com ideias de filmes, às vezes, ou de que às vezes tem vários filmes que trazem muitos insights pra gente, né? Mas se tu tiver alguma coisa assim para compartilhar também, às vezes é legal, porque às vezes as pessoas saem daqui com a cabeça, né? Motivada, assim, vai lá, assiste um filme, alguma coisa que traz, que vai reforçar isso e ajuda, né? A pessoa que, nossa, né? Às vezes precisa repetir aquilo na mente para realmente entrar em movimento, né? Tá, Ana, olha o poder da energia da mente. Eu estava pensando num filme agora. E olha que eu quase não dou exemplo de filme nas lives. Nossa, E você falou, transmissão de pensamento. foi, exatamente. Olha só, vamos lá. Primeiro ponto, você falou sobre o meu método, né? Eu tenho um método para mulheres empresárias para assumirem a liderança da sua empresa e ter resultado com ela. Por quê? Você falou que muitas pessoas ficam, e realmente sim, nós temos essa tendência do ser humano de esperar que algo aconteça, de esperar um milagre. Só que milagre nós temos todos os dias, a gente não consegue ver muitas vezes, né? A vida já é um milagre. Então, é viver do seu milagre. Então, não esperar que. Ó, quando a Camari parou ali rapidinho, eu vou falar. Quem tá aqui na live, aqui, pessoal, vai colocando pra gente aqui quem já pensou, já parou para pensar na sua autoliderança, de como que é sua autoliderança. Qual que é você ativa a sua autoliderança? Você não parou para pensar nisso? Conta aqui pra gente, vai comentando aqui na live pra gente. E aí, no método, o que acontece? Muitas empresárias têm o seu próprio negócio e elas são muito boas no que elas fazem. Então, por exemplo, é uma fisioterapeuta que se formou e ela é muito boa no que ela faz. Só que existem alguns pilares para a empresa crescer. E para isso você tem que tomar posse desses pilares para que a sua empresa cresça. Sim. Ou então uma artista que se formou é muito boa em fazer o que ela faz e a empresa não cresce, o consultório não cresce. E aí para outras áreas também. Você pensa aí, a pessoa que sabe cozinhar muito bem abre seu próprio restaurante e aí o restaurante não decola, né? Porque existem alguns pilares e você tem que tomar posse disso, que é a gestão do seu próprio negócio e não terceirizar. Né? Porque geralmente o que acontece nos negócios? Eu sou muito boa em cozinhar, eu vou contratar alguém para cuidar das minhas finanças, eu vou contratar alguém para ficar ali no atendimento do cliente fazendo a venda. Você tem que tomar posse disso. Por quê? Para o crescimento de um negócio, os pilares são a sua gestão financeira, por mais que você tenha alguém para fazer, você tem que tomar posse disso. Então você tem que conhecer. É a sua gestão financeira, é a sua gestão nas vendas, estratégias de marketing, você tem que saber fazer isso no seu negócio. E a sua gestão de recursos, que é a gestão do seu tempo e a gestão de pessoas. Esses 3 pilares que muitas vezes ficam deixados de lado no crescimento de uma empresa e por isso que muitas empresárias não entendem porque não estão crescendo, porque estão focando somente na área técnica. E o meu método eu trabalho exatamente isso, para que você tome posse da sua empresa trabalhando esses 3 pilares. Então, para isso, você precisa desenvolver sua autoliderança, né? E a liderança da sua empresa. E o que significa isso? É fazer. Buscar conhecimento e fazer. Como você falou, eu não posso ter somente autoliderança se eu não tenho conhecimento. Uhum. Por exemplo, essas empresárias que estão lá fazendo o seu melhor, né? Eu sou uma excelente, faço bolo como ninguém e estou fazendo meus bolos da melhor forma possível. Ela está usando a autoliderança, ela está ali se dedicando e fazendo melhor. Só que está faltando o conhecimento de que eu preciso olhar para a minha gestão, eu preciso olhar para o meu financeiro, eu preciso olhar para as pessoas que trabalham comigo.
Então, eu dou conhecimento para focar a autoliderança no lugar certo também. Né? Sim, não, e assim, Mari, isso para a vida pessoal, né? É da mesma forma, né? Às vezes a pessoa ganha muito bem, possui uma remuneração muito boa, mas não prospera. Sim. Né? Vai ver o patrimônio líquido da pessoa lá, ela, né, não aparece nada. Por quê? Porque ganha muito, mas gasta muito. Uhum. E aí o que está faltando? A autoliderança para o controle, mas também saber fazer o processo, Sim. que é dominar, né? Isso que tu está falando, dominar as finanças na empresa e dominar as finanças na vida pessoal. Né? É exatamente isso, né? Eu vou passar aqui sobre o chá. Quem aqui conhece o chá, gente? Que é uma técnica de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de competências. É o chá. E aí eu trouxe até aqui, ó, para a gente falar das siglas aqui do chá. Né? O T do chá é conhecimento, é buscar conhecimento. Né? O H é habilidade, é você saber como fazer. É você colocar a mão e fazer de fato. Porque não adianta eu só aprender que eu tenho que fazer um controle financeiro, registrar todo o meu caixa do dia, anotar todas as minhas entradas, anotar as minhas saídas, ter o fechamento do dia, fechamento da semana, fechamento do mês. Ok, aprendi isso, mas se eu não faço, não adianta nada. Que aí a gente entra para habilidade. E o A, a atitude, que eu também chamo de autoliderança, que é você ter um grande motivo para fazer isso tudo. Por que vou fazer? Então, não adianta eu só ter autoliderança sem o C e o H. Sem a execução. Então, aqui eu vejo como fazer. Eu aprendo o que eu tenho que fazer. Aqui eu aprendo como fazer. E aqui, na atitude, é por que fazer. Então, primeira estratégia que eu vou te falar aqui para você desenvolver sua autoliderança é ter um grande porquê. Por que você quer se organizar financeiramente? Por que você quer enriquecer? Não é só para ter 1 milhão na conta. Esse 1 milhão é para quê? Exatamente. Qual vida você quer viver sendo rica? Né? Então, eu tenho que entender por quê. Para que eu quero que a minha empresa prospere? Isso que vai te dar força para você se autoliderar. Então, o primeiro ponto aqui é você ter ser determinada e saber onde você quer chegar. Ter a clareza dos objetivos, né, Mari? Clareza dos objetivos, senão não faz sentido. Que é o combustível mesmo para tu realmente entrar em movimento ali, né? Ter uma motivação, né? Por exemplo, eu tenho a minha rotina da manhã, eu tenho estratégias que eu faço todo dia de manhã, né? Assim que eu acordo, eu tenho lá passo a passo do que eu faço. Tem que ter um motivo, porque senão é mais. Por que eu acordo e vou para a claridade da luz do sol? Por que assim que eu acordo eu vou lá para fora? Né? Por quê? Tem que entender por que eu faço isso, senão não faz sentido. Né? Porque isso vai melhorar a qualidade do meu sono à noite, né? Porque isso vai me dar energia. Por que eu só tomo café 1h30 depois que eu acordo? Ah, porque eu vou gerar energia antes do café entrar no meu organismo. Eu tenho que saber por quê. E por que eu quero isso? Por que eu quero mais energia? Tudo isso na sua vida você tem que entender. Como eu falei, a autoliderança começa em casa, com isso que você faz quando você acorda, é quando você determina um hábito para você e você cumpre. Não é fácil, é difícil. Por isso que precisa de liderança, porque senão, se fosse fácil, não precisava de liderança. Né? Eu até falo o seguinte, quando algum líder fala assim, mas eu já falei com a minha equipe e não fez, eu tenho que falar de novo. E eu falo, tem que falar de novo, porque senão não precisava de líder. Né? É uma repetição, né? E é uma repetição mesmo, né? De estar sempre acendendo aquilo. Isso com a gente, isso seja numa liderança com outras pessoas, né? Mas realmente essa repetição é necessária. Não achar que você leu uma vez aquilo que você motivou naquele momento, mas ela não é infinita. Aquele combustível acaba. Tem que abastecer de novo, né, Mari? Exatamente. Ó, tem um estudo que mostra que para você aprender uma palavra nova, um idioma novo, para quem está estudando línguas, né? Eu vou dar aqui, ó. Quem está estudando alguma língua aí, sabe que para você fixar uma palavra nova, você precisa ouvir ela 7 vezes de formas diferentes. Então, para entrar como natural para você, você precisa ouvir aquela palavra 7 vezes de formas diferentes. Uhum. E aí, imagina, para você aprender um hábito novo, para você aprender uma competência nova, uma habilidade nova, né? Então, por isso que muitas vezes tem que falar com o funcionário, tem que falar hoje, tem que falar amanhã, tem que falar hoje, amanhã. E com você mesmo também, isso é autoliderança, né? E aí, então, o ponto... Pode falar. Eu acho legal isso que tu falou, Mari, porque às vezes as pessoas se frustram porque elas começam
e elas não conseguem continuar depois e elas acham que elas não conseguem. Mas, na verdade, essa dificuldade todo mundo tem. Então, tem a questão do hábito, que tu falou, né? Tem o livro lá do Poder do Hábito, que fala, você vai 21 dias, todo dia, fazendo aquela rotina, que isso vai impregnar. Eu, particularmente, acho que não é regra padrão. Pode ter, né, uma boa representação de resultados, esses 21 dias, mas agora há pouco saiu um estudo que para a academia, por exemplo, para você desenvolver o hábito de realmente ir à academia e realmente ter aquilo na sua vida de forma constante, você tem que ir no mínimo 6 meses. Então, assim, e essa dificuldade, imagina, todo mundo tem. Entenda que a gente está falando de autoliderança, que é necessário. E que não é o que você vai aplicar hoje e vai correr tudo, todos os dias, normalmente agora, tipo, constantemente. Não é uma solução mágica, né? Eu falei isso lá no início da live, que não é solução mágica, né? Mas todo mundo que alcançou o sucesso usou a autoliderança, mesmo com todas essas dificuldades. Que você vai ter que repetir isso para sua mente várias e várias vezes. Você não é diferente, né? Não é que você não pode, você pode. Só saiba que isso é natural, essa dificuldade, né? Então é só não desistir, ativa essa autoliderança, como a Mari está trazendo aqui os exemplos pra gente, como que você faz isso, tem a clareza do objetivo, né, Mari? Eu falo muito isso também na conquista, no planejamento financeiro, e para você conquistar lá a independência financeira, a liberdade de tempo de escolha, você precisa, o primeiro passo é saber os seus sonhos que você quer realizar e saber como que você vai se sentir lá na frente. Quando você sentir aquele sonho da casa própria, quando você ter a realização do sonho do carro, qual vai ser a tua sensação? Imagina você recebendo uma chave do carro agora, que você quer comprar um carro novo. Você que quer ter a casa própria, receber a chave, qual é a sensação? Você vai ficar feliz? Como que vai ser? Mentaliza isso, para daí você fazer o processo. Para você ter essa motivação, né, Mari? Acho que essa é a questão da clareza ali que tu falou. E essa questão do poder do hábito, né, que a gente está falando aqui, não se limite a achar, 21 dias, não deu. Continuo com dificuldade. Não é assim, continua. Não é uma regra, né? Continua, às vezes demora mesmo. Tem estudos aí, teria que ser uma outra live para a gente falar, né? Que tem uma categoria. Alguns hábitos demoram mais tempo, outros menos tempo. Então, não tem uma regra para número de dias, porque depende do hábito também. Mas vamos lá. Não, e aí também tem uma outra questão. Se é 21 dias, você parou no quinto, você já desmotiva, né? Não, recomeça, vai de novo. Né? E vai de novo, e ativa a autoliderança e conta com ela, e vai lá, né? Isso aí. Não está tudo perdido, né? E é normal, né? Não se frustre, não ache que você não consegue, né? Porque a pessoa pode achar assim, não é para mim, não é para você também. Todo mundo pode. Todo mundo deve conquistar os seus sonhos, né? O erro não é a queda, é não se levantar depois. Exatamente. Isso aí, Mário. E aí, boa reflexão. Número 1, eu trouxe 7 passos aqui para alavancar a sua autoliderança, para você já começar, né? Então, primeiro é traçar objetivos. Bota lá no papel o que você quer alcançar, né? O que você quer alcançar em qual área da sua vida. Né? Então, você vai traçar seus objetivos. Esse é o primeiro ponto para te gerar determinação. Porque liderança você precisa de determinação. Segundo ponto, eu trouxe 7 aqui. Segundo é se conhecer. E aí você vai conhecer quais são suas potências, quais são suas fraquezas. Onde ali que você pode se perder? Você precisa saber. Né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, exatamente. Onde ali que é mais difícil para você. Né? Você tem que entender suas fraquezas e suas potências também. O que você é bom para você usar aquilo ali a seu favor. Então, se conhecer até para quando você tiver uma queda, né? Um dia que você não fez. Ou, por exemplo, vamos falar de finanças aqui, né? Eu falei que eu tenho uma reunião toda quinta-feira. E eu faço sempre o registro, eu fecho o meu caixa pessoal da minha empresa diariamente. Né? Então, vamos supor que teve algo que você se perdeu. E aí, você não anotou. Se você se frustra com isso, então vou parar de fazer porque não é para mim mesmo. Né? Você não vai dar sequência. Então, saiba onde você é boa, saiba onde você precisa melhorar e siga em frente, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, é o que a gente falou aqui quase a live toda, que é a questão de aprender sempre. Seja um eterno aprendiz no que você faz. Em tudo, né? Em todas as áreas da vida. Busque conhecimento sempre. A gente estava falando de alimentação aqui. Eu gosto muito de buscar conhecimento na alimentação. Todos os dias eu aprendo algo novo. Todos os dias tem um estudo científico novo. Né? Então não dá para parar.
né? Nas finanças, vá estudar, vá aprender. Você precisa desenvolver, porque se você sabe, se você faz com o que você sabe hoje, você vai chegar até aqui. Então, para você alavancar, você precisa de conhecimento. Busque mentores, busque cursos, livros. Olha, hoje a gente tem tanta possibilidade de estudar, que eu até brinco assim, que lá no início, quando eu comecei, lá atrás, eu não tinha essa disponibilidade de lives e vídeos no YouTube aqui pra gente aprender coisas novas, né? E tem tanto conteúdo bom, dá para filtrar muito conteúdo Sim. bom. Tem a gente que ficava na biblioteca, né? E era basicamente isso, assim, né? Lá atrás, né? Depois, claro que foi vindo o acesso a conhecimento ali, né? Mais abrangente, mas o pessoal mesmo, hoje em dia, tem muita forma. Olha quanto conhecimento, quanto conteúdo eu coloco ali gratuitamente, que você vai, só ali você já vai conseguir, meu Deus, escolher investimentos muito melhores, sair da poupança, aprender a fazer um controle. Né, Mari? Eu acho que tu também compartilha ali conteúdos gratuitos no teu perfil, né? Então, só aí, quanta coisa você já pode, né, tá lá na frente. Claro que tem muito mais ainda, né? Que pode realmente ter um conhecimento tudo junto, mais fácil de assimilar, né? Claro, com uma mentoria e tudo mais, mas ali já ajuda muito, né, Mari? Ó, já vou começar aqui para vocês liderarem a agenda de vocês e já anotar aí toda quarta-feira, 11 horas, não é isso? Toda quarta às 11 tem o Momento Mesa Financeira, né? Não é? Quarta-feira às 11, então. Toda quarta-feira às 11 com a Tayana aqui e toda segunda-feira às 19 horas eu faço uma live chamada Reunião de Negócios, que é para a gente tratar de assuntos do seu crescimento profissional. Então já tem 2 compromissos aí, sem custo nenhum, você só tem que ligar aí. Então, não é? É uma palestra praticamente que, claro, né, nossa humildade, né, de passar aqui, mas é um acesso gratuito que realmente a gente está compartilhando conhecimento com toda a bagagem que a gente construiu, né, com toda a trajetória que a gente teve, né, Mari? E de forma gratuita sempre para ajudar, né? Essa era a intenção. A gente quer ver o pessoal aí, a mulherada aí, prosperar financeiramente, realizar os seus sonhos, mulheres felizes, prósperas, realmente podendo sabendo que podem muito mais, né? Podem alcançar o potencial máximo, né, Mari? Sim. Inclusive, algumas pessoas me perguntam, né, Mariana, como é que eu faço para ser uma mulher de sucesso? E aí eu sempre falo que sucesso você já tem. Você tem que explorar o sucesso que você tem, que é a sua liderança, você com você mesmo. E aí, você vincula muitas vezes o sucesso a ter uma conta bancária de sonhos, né? Então, você primeiro precisa assumir o seu sucesso. O seu sucesso de fazer seus registros, de estudar sobre finanças, de aprender. Isso já é o seu sucesso, essa busca. Aí sim vai vir o sucesso financeiro. Exatamente. Então, a consequência, né? Você não se assume como uma mulher de sucesso, você não vai ter sucesso financeiro. Então, isso vem primeiro, que é o que você faz para chegar até lá. Né? E aí, vou passar aqui para o quarto. Né? Então, o terceiro é você buscar sempre aprender. Então, é importante sim investir em mentoria, é importante sim investir em curso além do conteúdo gratuito, é importante sim investir em livros. É importante porque, inclusive, você deve destinar uma parte do seu orçamento para adquirir conhecimento. Isso é investir no seu enriquecimento. Então, deve ter lá separado no seu orçamento um valor mensal que você vai investir em conhecimento. Então, porque é tão importante quanto investir mesmo em ações, em bolsa, em aplicações, você também investir no seu conhecimento. Acho que Mari, parte Diana. Eu sempre falo isso, assim, investimento é tudo aquilo que te dá retorno. Então, se você investe em conhecimento, aquilo vai te dar retorno. Também é um investimento, né? Então vamos lá para o quarto item aqui para você alavancar aí na sua autoliderança, que é responsabilidade com você. Porque muitas vezes nós temos responsabilidade com o outro, eu já falei isso, né? Você tem uma reunião marcada, você vai porque você marcou com aquela pessoa. E muitas vezes você tem uma reunião com você, né? Você determinou um compromisso para você e, não, mas então eu vou fazer outra coisa, porque era só, eu só ia anotar umas coisas ali, mas vou resolver isso aqui primeiro. Não, cumpra os compromissos com você. Porque se você quer inspirar outras pessoas, se você quer ser uma líder, se você quer ter resultado, inspirar as pessoas da sua casa, ao seu redor. Isso vai para a vida pessoal também, inspirar seus filhos, as pessoas que você ama. Tenha responsabilidade com você, esse é o primeiro passo. Inclusive, falando em filhos, né, que a gente falou no início da live, existe uma frase que uma vez eu li que ela me marcou muito, que é: se você quer criar filhos felizes, seja feliz. Então, se você quer inspirar responsabilidade, primeiro ponto, seja responsável por você. Isso é autoliderança.
Tá? Então, esse é o item 4. Cumpra o que você marcou com você mesmo. O número 5 é disciplina, né? É fazer o que tem que ser feito, é trabalhar a disciplina, porque você pode ser trabalhada. Disciplina é uma competência que você vai desenvolvendo à medida do que você vai fazendo. Então, como nós falamos no início da live, né? A motivação ela tem altos e baixos. Então, você vai precisar usar a disciplina muitas vezes. Né? Porque quando você tem alguém mandando o que você tem que fazer, né? Eu até falo com as empresárias, né? Quando você era funcionário e tinha um chefe, é mais fácil, tá mandando, tem que fazer. Né? Agora, a disciplina é você fazer o que você se determina a fazer e ser disciplinado com aquilo. Tá? Então, é desenvolver a disciplina. E aí, o número 6 tem relação do que eu falei da responsabilidade da disciplina, que é você fazer um planejamento e ter uma agenda. Por quê? Se eu estou na agenda, você vai cumprir. Faça o planejamento. Eu ensino no meu método fazer planejamento mensal, semanal. Né? Então, no final do mês, você já vai planejar todos os seus compromissos para o mês que está vindo, né? No final do mês, você já vai planejar os seus compromissos. E toda semana, você vai planejar as suas tarefas, que você vai incluir ali nos compromissos que você já tem. Eu uso um planner, né? Que eu gosto muito de fazer à mão, sabe? Eu pinto cores, né? Eu faço eu tenho todas as semanas aqui do ano e eu já tenho semanas para frente já com muitas anotações, porque eu já vou fazendo o meu planejamento mensal, depois eu vou completando na semana. E aí, eu gosto de brincar que essa agenda aqui é minha chefe, porque tá anotado aqui, eu tenho que fazer. Né? E aí, termina não só com compromissos profissionais, mas aqui tem o horário que eu vou para academia, né? Aqui tem o horário que eu vou ficar com as minhas filhas. Né? Então, determine compromissos com você, com todas as áreas da sua vida. E aí isso dá muito menos trabalho, porque você planejou sua semana, eu acordo na quarta-feira e já está tudo organizado o que eu tenho que fazer. Né? É muito ruim. Isso acontece muito com empresários, né? Que chega na empresa e fala, vou fazer o que agora? Com tanta coisa para fazer e se perde. Agora, se você faz um planejamento, se você tem tudo anotado na sua agenda, você já sabe o que vai fazer. E assim, né, Mari? E tem a sensação de quando tu faz a agenda, eu uso a agenda do celular. Eu gosto muito de escrever também, mas a agenda mesmo eu uso a do celular. E eu anoto tudo. Até assim, tem que ligar para marcar um médico. Tudo eu coloco na agenda. Para realmente tu não ficar naquela pressão. Ai, não posso esquecer, não posso esquecer. Mas quando tu faz uma agenda e final do dia tu olha que tu fez o que tu tinha planejado, a sensação é muito boa. Tu vê que assim, não, meu dia é ok, rendeu. Eu fiz o que tinha que ser feito. Quando tu não faz agenda e não tem essa visão, porque a gente também tem que ter o visual, né? Visão ali que, poxa, fiz tudo que tinha que fazer. Parece que o dia, poxa, aquele dia não fiz nada hoje, né? Aquela sensação assim. Então a agenda te ajuda a tu olhar e ver, opa, não, meu dia foi bacana, te dá uma sensação boa. Opa, né? Fiz o que eu tinha planejado. E sem falar que a gente, né, consegue ter uma organização muito melhor, né? Dar check nos compromissos é muito bom, dar aquela sensação boa, né? De que fez, assim. E ser realista no seu planejamento, não dá para você colocar 20 itens para fazer 20 compromissos para fazer no dia. Você vai chegar no final do dia, vai ter feito 5 e vai ficar frustrado. Né? É melhor você olhar para sua realidade, ver quanto tempo você demora para cada um daqueles compromissos e colocar 5 compromissos no dia. Você vai chegar no final do dia, ter feito 5 e você vai ficar realizado. Né? Então, antes de você ter essa clareza, que eu entro lá no item de se conhecer, né, ter a clareza de quanto tempo você leva para cada atividade, para ver quantas atividades você vai poder botar no seu dia. Que, inclusive, no planejamento, o que muita gente peca no planejamento também é coloca os compromissos e esquece das atividades rotineiras. O que é atividade rotineira? É almoçar, parar para ir no banheiro, maquiar, né, escovar o dente, coisas simples assim, levar a filha no curso, que só em pegar o carro, levar, voltar, você já tem 30 minutos do seu dia. Com certeza. As atividades rotineiras, ela tem que estar incluída aí no seu planejamento. Então, o item 6 aqui é ter planejamento. Você passa a liderar um planejamento já feito. Quando você tem planejamento. Porque se você não tem planejamento, você tem que criar na hora. Você não lidera. Você tem que criar na hora. O que eu vou fazer hoje? Tem muitas coisas para fazer. E acaba fazendo escolhas de acordo com a emoção do momento. Então, por exemplo, se eu estou com uma pilha de conteúdos aqui para resolver, só que está no horário de ir para academia, se eu não determinei um horário para ir para academia, por exemplo,
eu vou fazer o que eu tenho que resolver aqui, eu vou estar no calor da emoção, não, eu tenho que responder isso aqui. Agora, se eu tenho lá no meu planejamento, não, eu vou responder isso aqui 3 horas, agora eu vou para academia. Você vai porque você planejou. Exato. Então, isso é liderança. E por último, importantíssimo é fazer autoavaliação sempre. Né? É consciência do que você precisa ir melhorando, do que precisa mudar. Porque não é porque você fez aquele planejamento que você tem que cumprir. Se você olhou que aquilo ali não é o ideal, se você já tentou e aquilo ali não deu, você vai mudar a rota. Só que é importante não desistir, né? Do seu objetivo você não vai desistir. Se não deu certo, você vai mudar a rota. Você vai mudar a forma de fazer. Mas desistir não. Então, esses passos aqui para a autoliderança são fundamentais para você já começar. E você vê aqui que você já faz muito disso, né? Você já é sua líder. É aprimorar mesmo. Como eu digo, não tem que buscar ser uma mulher de sucesso. Você já é uma mulher de sucesso. Você precisa tirar isso de dentro de você. No início da live eu falei que liderança é tirar o melhor de dentro de você. Porque isso já está aí. O seu potencial já está aí. É você explorar o seu potencial. Isso é liderança. Entrar no potencial máximo, né, Mari? Que eu falo bastante, entrar no seu potencial máximo, né? Isso também é planejar as finanças, né? Não é só como tá, você pode ir mais, né? Você pode conquistar mais, ter mais qualidade de vida, mais tranquilidade, né? Não contar só com o INSS aí para se aposentar, né? E se contentar com aquilo. Você pode ter realmente planejando uma vida muito melhor lá na frente. Muito legal, né? Esses 7 passos aí para falar que muitas pessoas falam que não cuidam das finanças por um fator, falta de tempo. Se você não tem um planejamento, você não vai cuidar das suas finanças, porque realmente você, principalmente se você é muito bom no que você faz, você tem muitos clientes, então você está atendendo ali o dia inteiro. Mas se você não parar para olhar para o seu financeiro, para estudar. Ontem eu estava com uma aluna, né, e ela falou: Mariana, eu consegui botar no meu planejamento um horário diário para estudar. Você precisa estudar e se desenvolver. Precisa assistir essa live aqui toda quarta-feira, né, Tayana? Desenvolver, tá? Porque tem que colocar aí no seu planejamento, estudar e olhar para suas finanças, cuidar delas mesmo, porque é para olhar, não é para simplesmente deixar passar. Legal. E aí ter esse tempo para ti, né? É para, como a gente falou, como tu falou em outro momento ali, ter o tempo contigo, né? Então, olhar para as suas finanças é te priorizar, porque é um reflexo para você, né? Para você otimizar tudo isso e realmente realizar aquilo que tu queres, né? Para você ser feliz, para você ser feliz, na verdade, é realizar sonhos, né, Mari? É estar fazendo aquilo que você quer, tá conquistando, tá tendo uma vida realizada, isso é ser feliz, né? Então, isso tudo precisa que você pare e te priorize. Então, muito legal aqui os insights que a Mari trouxe, os passo a passos, né? A questão de tempo, o importante é começar, né, Mari? Eu até atendo algumas clientes com a receita financeira que eu lancei há pouco tempo, até não lancei oficialmente, eu vou até colocar isso oficialmente ainda nas redes, mas que é um produto que eu fiz. Às vezes as pessoas começam assim: eu não tenho tempo. Então, peraí, então vamos começar. Eu tenho uma receita financeira. Tu está com um problema pontual ou quer fazer um investimento, não sabe onde colocar? Então, vamos lá. Eu faço a receita financeira, que é um encontro de 1 hora. Eu vou específico naquele ponto com a pessoa, dou a receita financeira, como tu vai numa consulta para o médico, né? E ali ela vai entender o que vai ser resolvido e ela vai ver o que realmente consegue melhorar na vida dela. E a partir dali, isso vai ajudar ela a ter consciência que ela pode muito mais, né? Depois para uma mentoria, uma consultoria, enfim, para realmente construir um planejamento financeiro e realizar os sonhos dela. Então, eu acho que a gente precisa despertar isso, né? De perceber que ela pode ter algo melhor. Aquilo que a gente falou, né? Às vezes tu tá acostumado com aquilo ali, acha que é só aquilo. Não, tu pode algo a mais. Pode ter algo muito melhor. Mas para isso tu precisa experimentar. E aí tu vai perceber que tu pode realmente melhorar. Então, assim, para conquistar a liberdade financeira, gente, ó, o primeiro passo é a mentalidade, né? E a mentalidade é você conhecer, tem muita coisa para você entender sobre essa mentalidade, além de crenças, tem limitações cognitivas, né? Tem a questão da emoção que é mais forte que a razão. Então a gente tem muita coisa aí para falar. Tem as estratégias que vão ajudar a tua mentalidade a agir a teu favor, como a Mari trouxe hoje, que é a autoliderança. É uma estratégia de você driblar essas crenças que você tem, que te impedem de agir, de entrar em movimento ou que te levam à desistência. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dominar as finanças, domínio, ter controle daquilo. Se você não assume, o carro sai desgovernado. Não vai para onde você quer. Você é em risco. Sai desse risco, domina. Terceiro ponto, multiplicar. Tem estratégias para você ter um aliado
para multiplicar o seu dinheiro, para conquistar a sua independência financeira, para você não ficar só ali na labuta, ó. Claro que o trabalho é muito importante, mas você tem, né, algumas estratégias para multiplicar o seu dinheiro, mudar aqui, aqui a chavezinha e colocar o dinheiro a trabalhar a seu favor, não viver só no pensamento que você vai gerar, comprar coisas que vão te gerar despesas. Tem que comprar coisas que te gerem dinheiro. E para isso tem estratégias. Então são esses 3 pontos aí: mentalidade, domínio e multiplicar, que você precisa assumir para conquistar essa liberdade que a gente está falando aqui, né, Mari? De liberdade, de tempo, de escolha. E para isso, claro que a autoliderança está nesse processo todo. Nesse processo todo, você vai ter que ativar ali a autoliderança para fazer isso acontecer. Então é isso, né? Mari, não sei se quer completar com mais alguma coisa, a gente se estendeu aqui, acho que já deu o tempo da live de hoje, né? Você quer falar mais alguma coisa? Fechou? Quero convidar para quem está aqui através do meu perfil para seguir a Tayana. Ela tem um conteúdo maravilhoso. Fizemos uma live também, está salva no feed, aqui no meu Instagram. E para quem está aqui através do perfil da Tayana, eu vou fazer um convite para me acompanhar aqui, para me seguir aqui no Instagram. Toda segunda-feira, às 7 horas, eu faço uma live de gestão de negócios, para você alavancar, para você ser a líder da sua vida profissional e ter resultado com isso. Então, faço esse convite aqui. Quero agradecer, foi uma honra estar aqui, Tayana. Muito obrigada, adorei participar. Vamos marcar mais vezes, que eu gostei muito. Ai, que legal, Mari. Eu também. A recíproca é verdadeira, né? A gente fez uma live aquele dia, foi muito bacana. Fizemos agora uma outra aqui no Momento Mesa Financeira, gostei muito também. Acho que sempre agrega, é muito conhecimento, muito enriquecedor isso. E, né, fico muito feliz se isso tocar uma pessoa que passou pela live e começa a transformar a sua vida para melhor, né? É isso que a gente quer. Então, muito obrigada, Mari, pela presença, por toda a tua doação de tempo, de conteúdo, né? De trazer um pouco da tua bagagem aí que tu levou anos para conquistar e trazer aqui para ajudar muita gente. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Então, até a próxima quarta-feira que vem, próxima live, tá? Eu vou contando para vocês aqui no decorrer, né? Quem que é a próxima convidada. Eu já tenho o nome, mas eu vou contar para vocês aí no decorrer da semana. E é isso, obrigada. E a live vai ficar salva, olha só que presentão, hein? Então, quem quiser aí depois rever, dar mais uma mentalizada, ó, repete, vai estar salva ali, tá bom? Então, tchau, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Beijo, Mi. Que bom que gostou. Carol, obrigada, Carol. Que bom que gostou. É isso aí, mulheres de sucesso já somos, né? Só a gente atingir o potencial máximo que a gente tem. É isso aí. Entrar em movimento, pessoal. Então, tchau, tchau, Mari. Tá.